Olá! Hoje a gente vai explorar um dos salmos mais marcantes da Bíblia. O Salmo 32 nos mostra de onde vem a verdadeira felicidade. E olha, para um rei como Davi, que tinha poder e riquezas, a fonte dessa alegria não era nada disso. Era algo muito mais profundo: o perdão. E essa é a grande pergunta que guia todo esse salmo, né? O que é ser feliz de verdade? Pensa bem, Davi era um rei. Ele tinha, teoricamente, tudo que alguém poderia querer. E mesmo assim, a resposta que ele encontrou para essa pergunta veio de um lugar completamente inesperado. E Davi não faz rodeio, ele já começa com a conclusão logo de cara. A palavra original em hebraico para bem-aventurado é ashrei. E isso não é só um felizinho, não. É um estado de êxtase, uma alegria que transborda, que não cabe no peito. É como se Davi estivesse, literalmente, gritando de alegria por ter sido perdoado. Ok. Então, para a gente entender de onde vem essa felicidade toda, primeiro a gente precisa entender o problema. E Davi descreve o problema com uma precisão assim cirúrgica. E claro, a solução que Deus oferece é igualmente precisa. E olha que interessante isso aqui. Davi não fala de pecado de um jeito genérico. Ele usa 3 palavras hebraicas diferentes. Primeiro, pecha, que é a rebelião de propósito, sabe? Atravessar a linha sabendo que não devia. Depois, chata, que é como um arqueiro que erra o alvo, que não atinge o padrão de Deus. E por último, avon, que é a nossa natureza meio torta, a maldade que vem de dentro. É um diagnóstico completo. E para cada um desses problemas, Deus tem uma solução perfeita. Nassa quer dizer que o pecado é levantado e carregado para longe. Caçá, que ele é coberto e escondido. E chachav, que é um termo de contabilidade, significa que Deus simplesmente não lança dívida na nossa conta. É um perdão absoluto em todas as frentes. E aqui está o ponto-chave. Todo esse perdão profundo está disponível, mas para quem? Para a pessoa que para de fingir. A pessoa que é transparente, que abandona a hipocrisia e é totalmente honesta sobre a sua condição. A graça de Deus flui para um coração que não tem engano. Mas, antes de experimentar essa alegria, Davi viveu um período de sofrimento imenso. Vamos entender agora a história por trás desses versos, o preço altíssimo que ele pagou quando tentou esconder o seu erro. É impressionante como o pecado não confessado adoece a gente por inteiro. Davi descreve os efeitos físicos de forma muito clara. A culpa gerou um estresse tão grande que ele se sentiu envelhecer. Os ossos doíam, ele vivia gemendo. E a energia vital dele secou, como uma planta no sol do deserto. A culpa não é abstrata, não. Ela tem um peso físico bem real. E aqui vem uma mudança de perspectiva fundamental. Essa mão pesada que o esmagava não era de um inimigo. Era a mão do próprio Deus. Era a disciplina de um pai amoroso que amava Davi demais para deixar ele confortável no seu erro. O objetivo não era esmagar, mas trazer de volta para um lugar de saúde, de relacionamento. E então, no meio dessa angústia toda, chegamos ao clímax da história. O momento em que Davi decide quebrar aquele silêncio tóxico. E de repente, tudo mudou. Repare na relação direta, causa e efeito. No momento em que Davi confessou, Deus perdoou. Não teve período de prova, não teve uma longa penitência para cumprir. A graça foi imediata. Assim que a honestidade brotou no coração de Davi, o perdão de Deus já estava lá. E essa confissão de Davi foi um ato de vontade. Ele reconheceu, ou seja, admitiu, ele não ocultou, parou de esconder, e ele confessou, que é concordar com Deus sobre o que ele fez. Isso nos mostra que, embora a graça seja gratuita, ela espera a nossa resposta humilde e honesta para ser recebida. Certo, uma vez que o relacionamento é restaurado, a história não acaba. Deus passa a oferecer uma orientação, uma direção. E aqui nós temos uma escolha de como vamos receber essa guia. Perceba que a voz do Salmo muda aqui. Agora, é o próprio Deus quem está falando, prometendo uma orientação pessoal, íntima. Ele não só mostra o caminho, mas aconselha com os seus olhos sobre nós. É um cuidado muito próximo. E o Salmo ilustra as 2 opções de forma muito clara. Deus prefere nos guiar como um filho, com um simples olhar, com sensibilidade. Mas, se formos teimosos como um cavalo, que não tem entendimento, ele vai ter que usar o freio e o cabresto de circunstâncias dolorosas para nos trazer de volta. A escolha do método, no fim das contas, é nossa. Isso tudo nos leva a uma questão teológica ainda mais profunda. Como é que um Deus que é perfeitamente justo pode simplesmente perdoar e levar embora a rebelião e a maldade? Isso não seria injusto?
A declaração de Davi é que Deus é o seu refúgio, o seu lugar seguro, não só contra os problemas da vida, mas, mais importante, contra o juízo que ele merecia. E essa é a grande questão que conecta este salmo antigo diretamente ao coração da fé cristã. Como é que a justiça e a misericórdia de Deus se encontram sem que uma anule a outra? A resposta está em Jesus. Lembra daquela palavra hebraica para perdoar, nasa, que significa levar embora? O apóstolo Paulo explica que a base para Deus não colocar o pecado na nossa conta é a fé. E isso só é possível porque Jesus Cristo na cruz literalmente levou embora os nossos pecados. Jesus é a razão pela qual Deus pode ser ao mesmo tempo justo e o justificador daquele que tem fé. Cristo foi esmagado pela mão pesada do juízo para que nós pudéssemos ser aliviados. Ele é o nosso verdadeiro esconderijo. E assim, chegamos à grande conclusão do Salmo. Diante de um perdão tão grande, de um livramento tão espetacular, qual deve ser a nossa resposta? O Salmo contrasta os muitos sofrimentos de quem não confia em Deus com a proteção de quem confia. A pessoa que confia no Senhor é cercada por Chesed, que é o amor leal de Deus, um amor de aliança que nunca falha. É como um escudo que nos envolve por todos os lados. Portanto, a instrução final é muito clara. A resposta natural e até mesmo ordenada para um perdão tão grandioso não é o silêncio. É uma alegria audível, expressiva. É um chamado para se alegrar, regozijar e exultar no Senhor. E nós terminamos com essa reflexão. Davi encontrou a maior felicidade da sua vida não quando escondeu seu erro, mas quando o confessou e foi perdoado. A pergunta que fica para nós é: que silêncio em nossa vida pode estar nos impedindo de experimentar essa mesma alegria transbordante?